Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Fiz algumas atualizações aqui no site, incluí algumas novas ferramentas e vou usar esse vídeo aqui para explicar quais foram esses aprimoramentos, beleza? Vamos aqui para nossa tela. Aqui a gente já está vendo o site, né? O meu site lá, diogosouto.streamlit.app. Vou tentar ser breve de novo, né, nesse vídeo. Então, qual que é a ideia? A gente vem aqui. O aprimoramento, né, foi feito aqui em ações individuais, então clica aqui em ações individuais, que é justamente aquele, né, que o pessoal da comunidade também tem usado, aquele módulo, né, que o pessoal da comunidade tem usado para, deixa eu botar minha carinha aqui, aquele módulo que o pessoal da comunidade tem usado para aprimorar, né, as blacklists, whitelists e ter um melhor retorno aí dos investimentos. Então, poucas coisas das coisas macro, né, das coisas mais importantes, nada mudou. Então define aqui a lista, né? Se quiser colocar a própria lista, é só clicar aqui. Nós vamos fazer aqui um teste inicial com o Ibov. Vou dizer aqui 12 meses. Capital inicial, vamos colocar 10 mil. Alavancagem 1. Vou repetir aqui o que já era comum, tá? Sei lá, vou colocar ali um preço mínimo de ação 1, valor porcentagem 4. Definição de dias, vou colocar um aqui só para efeito de teste e sem corte, né, em taxas de acertos maiores que um determinado valor. Primeira atualização que a gente fez, né, agora a gente tem a opção de colocar, de fazer o estudo, né, com o True Range sendo computado, né, com os valores das últimas mínimas, com todos os valores, né, das mínimas dos candles, e tem a opção, né, de fazer o True Range com o fechamento. Só uma contextualização, né? O que é esse True Range? É uma diferença entre o valor da máxima e o valor da mínima de todos os candles, né? De todos os... Deixa eu fechar aqui para não fazer barulho. De todos os candles, né? De todas as velas daquele determinado ativo. Seja índices, opções, ações, né? Qualquer coisa. Então, ele te dá uma estimativa mais precisa da volatilidade real do objeto, né? Então, por exemplo, né, aqui vamos ter um true range, fechamento, por exemplo. Então, a gente vai pegar o fechamento do objeto, o fechamento daquela ação, e subtrair do valor do true range. Então, geralmente, é um valor que fica já ali na casa dos 2 ou 3% abaixo do valor da ação, embaixo do preço de fechamento da ação, beleza? Vocês podem abrir o profit de vocês e colocar lá o indicador Net Range para entender melhor como que é o funcionamento dele. Eu vou fazer um teste aqui, né, com o True Range fechamento, que ele é um pouco mais realístico do que o True Range mínima. O True Range da mínima, né, ele vai acabar jogando o valor bem lá para baixo e vai dar pouquíssimas entradas. E a segunda atualização que a gente fez, agora a gente pode selecionar uma janela, né, de desconto em relação ao preço definido. Antes, a gente tinha como padrão, né, de 0 a -5. Então, agora aqui, vocês vão poder variar isso aqui como de 0, né, de -1, né, de 1 até 10, se bem entender. Eu tinha feito uns testes e tinha colocado aqui de 1 até 5, né? Algumas pessoas usaram essa versão, que poderia ir até 5. Mas eu descobri que eu preciso fazer algumas modificações mais importantes no código, né, para que isso tenha um sentido, né, um sentido mais realístico. Então, eu vou colocar só até ali 1, né? E a ideia do 1 aqui, o positivo, é que ao invés de a gente comprar abaixo do preço, né, a gente está comprando acima. Então, digamos que a gente define 1 ali e coloca o fechamento, então a gente está comprando como se fosse 1% acima do fechamento, e não 1% abaixo do fechamento. Beleza? Tipo um comprar na alta, né? Que em alguns casos pode ser analisado, né, pode ser interpretado, né, pode ser utilizado como se fosse uma busca, né, de um setup de venda. Mas eu preciso fazer algumas atualizações, algumas modificações mais robustas, né, no site, para que ele leve em consideração alguns outros detalhes para fazer esse estudo de venda. Então a gente manda ver aqui, enviar. A gente pode pegar uma janela menor aqui para a gente conseguir visualizar melhor, tá? Envia aqui e aí vai aparecer uma informação extra que a gente precisa definir. Se você define o true range, se você está querendo trabalhar com o true range, né, que é a variação real, né, a variação verdadeira ali do objeto, a gente precisa definir uma média de qual é esse valor do true range que vamos considerar. Então aqui você tem a opção, né, de 0 até 100.
Só eu indico, né, que não tem necessidade de você usar valores muito altos, porque, sei lá, com valores pequenos a gente já pega uma média ali da volatilidade do objeto. Então, qualquer valor, para mim, né, entre 5 e 10 já deve ser suficiente, mas se você quiser extrapolar, né, e fazer testes aí até 100, fica à vontade também. Vamos definir aqui como estudo, né, 5, coloca aqui em enviar, e aí vamos rodar o aplicativo, né? Então ele vai ali rodar as figuras, né, que a gente selecionou aqui na janela, as primeiras 15 da lista, e aí aparecerão aqui, né, as nossas figuras. Eu verifiquei, né, eu fiz vários testes aqui com true range, mínima, máxima, fechamento, e nunca dá resultados muito melhores do que o próprio Joe Biden, que o próprio Chicotado, Gasparini. Então, alguns casos muito específicos, né, vão estar um pouquinho bom, mas tipo, nunca muito melhor do que a gente observa no Joe Biden. E aí, uma outra atualização, que é a gente tem outras duas informações aqui nas figuras. Aqui, como tem muito poucas entradas, né, não é tão informativo, né? Mas a gente tem outras duas informações. Vamos pegar essa curva aqui, vamos pegar uma curva aqui próximo de zero, essa aqui de VEG, né? Aqui, qual que é a ideia? Aqui, ups, fugiu. Vocês conseguem ver aí, né? Certo. Aqui a gente tem a seguinte informação, né? Deixa eu puxar para cá. Aqui nós temos o dip, né? Então esse dip zero quer dizer que a gente está comprando na abertura do objeto, né? Justamente no preço de fechamento, né? Do fechamento anterior. O lucro foi o lucro acumulado no período analisado. O número de trades foram os números de entradas, né? Que a gente deu no setup. Taxa de acerto do objeto, né? Slope e stops. Então essas aqui são as duas novas informações. O que é esse slope? Esse slope é tipo uma inclinação, assim. O que a gente está fazendo, né? A gente faz uma regressão linear dessa curva. Então, qual que é a informação, né? Se essa curva aqui, se esse slope, se essa curva tem uma inclinação positiva, se essa regressão linear tem uma inclinação positiva, quer dizer que é uma curva que é ascendente, né? É uma curva que está sistematicamente crescendo. Se essa curva se esse slope, né? Se essa inclinação é negativa, quer dizer que é uma curva que está sistematicamente caindo. Então aqui é uma outra forma de vocês buscarem, né? De vocês verificarem quais são ações que são boas, quais são valores, né? Desse desconto que são bons. Então, em muitos casos, a gente vai ter slopes super negativos, né? Aqui são alguns casos muito bons, né? Por exemplo, nesse setup aqui só deu gain, né? 100% de acerto. Então, quanto maior esse valor de slope, melhor é o resultado esperado daquele seu, daquele seu setup, né? Daquela sua organização de trades que você está tendo. Quanto menor esse valor, pior é ele. E você pode pensar da forma contrária também, né? Quanto pior é o setup, quer dizer que ele seria um bom. Quanto menor, né, é esse slope, quer dizer que ele poderia ser interpretado como uma entrada contrária, né? Ou seja, ao invés de você comprar, você vender. Então tenham as mentes abertas também, né? Quando vocês verem uma coisa que é horrível, ela é horrível para se operar na compra, né? Mas ela pode ser uma coisa muito boa para se operar na venda. Por exemplo, né? Aqui caiu bastante, né? Então, pô, se o negócio só cai, quer dizer que é interessante operar na ponta contrária, né? Então, são sempre esses insights que a gente tem que estar aberto também a verificar. E a outra informação são os stops, né? Então, aqui, esses stops dizem qual é a porcentagem das vezes, né? Quantas vezes aquele ativo deu o stop, né? Então, o stop, vamos lembrar, né? É uma das coisas que a gente define aqui inicialmente. Então, o valor da porcentagem é 4. Então, ali para Suzano, né? SUSB 3, a gente teve, nesse cenário aqui, um stop. Então, ele corresponde, né, a 1,5% dos trades que ocorreram, né? Então, geralmente, né, o número de stops
é baixo e é bom a gente procurar, né? Setups que dão menos stops, né? Ou você aumenta um pouquinho o número do stop, né? E aí vai do seu gerenciamento de risco também, certinho? Então, deixa eu fazer um outro teste aqui. Vamos fazer um teste com chicotada, que ele dá muitas entradas, né? Então, vamos dizer que a gente vai fazer uma chicotada aqui com um stop de 3, um dia aqui anterior, né? Pronto, aqui não precisa modificar mais nada. Vamos pegar só algumas ações aqui. Ups, e travou. Tá, sei lá, vamos pegar esse conjunto de ações aqui aleatório. Nem sei o que vai sair, tá? Vamos puxar mais para trás aqui. Vamos pegar o desconto de menos 5, de menos 3 a menos 5, né? Que é mais ou menos a janela mais efetiva. De menos 2, vou colocar aqui de menos 2 a menos 3, a menos 4, que é uma janela mais eficiente, né, para se trabalhar com chicotada. Então, vou jogar aqui EVA, aquela parte aqui de baixo, né, já desapareceu, porque a gente não vai estar trabalhando com True Range. Então, manda ver o código, ele vai rodar essas ações que eu não faço nem a mínima ideia de quais são. Então, beleza. Raia L3, né, que é a Raia Drogasil, se eu não me engano. É bem legal, né, o setup. Praticamente só curvas ascendentes aqui. E a gente vê aqui que deu 12 stops. No caso de Prio aqui, olha só como já dá mais stops, né? Aqui, nesse caso, comprando com 1,9 de queda, só prejuízo, né? E deu 20 stops. Então, 20% das vezes a gente teve stops. Então, usem essa ferramenta, né, para vocês controlarem um pouco mais o gerenciamento de risco de vocês, né? Então, aqui, 10% das vezes que deram entrada, deu stop, né? Não quer dizer, veja só, né? Deu stop, né? Não quer dizer que saiu no prejuízo, tá? Para saber se saiu ou não no prejuízo, a gente tem a taxa de acerto como um parâmetro, né? Belezinha? Então, essas foram as principais modificações, né, que a gente fez no setup, que a gente fez no site. Se tiver qualquer sugestão, né, qualquer coisa que vocês tenham interesse de analisar também, me avisa, me manda uma mensagem aqui no vídeo do YouTube, né? Vou colocar esse vídeo aqui no YouTube e se alguém quiser mandar mensagem lá no Telegram também, fica à vontade. Se quiserem contribuir, né, com o Pix aí, fiquem à vontade também, sempre motiva a gente a trabalhar um pouquinho mais. E eu estou pensando também, né, eu sou professor, né, universitário, estou pensando em lançar um projeto também para envolver alguns alunos nesse desenvolvimento de finanças quantitativas, né? Não só, não só em estratégias de trades, né? Mas coisas mais como a gente pode usar, né, a física e a economia para ter informações que ajudem nos nossos investimentos. Então, é isso aí. Qualquer dúvida, estou à disposição aí. Valeu, até mais.